vamos estar fazendo aqui um paralelo em relação a esse paralítico da Porta Formosa e a conduta espiritual de muitos irmãos. Nós vimos aqui que Pedro e João, dois apóstolos de Cristo, foram ao templo para a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Ou seja, aqueles homens, eles tinham um momento, uma hora exata para se colocar em oração. Eles tinham uma hora marcada, um compromisso marcado, 3 horas é a hora da oração e a gente vai estar lá. E ali eles foram. E no verso 2 diz que era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Agora preste bem atenção, o que é que aqueles dois homens de Deus encontram quando eles vão ao templo orar? Eles encontram ali um homem coxo, impossibilitado de andar, impossibilitado de realizar suas atividades, porque era coxo, não podia andar. E ele recebia todos os dias a ajuda de pessoas que o pegava de alguma maneira no braço, de alguma forma, e levava ele para a porta do templo. O texto diz que todos os dias aquele homem coxo era colocado à porta do templo. E ele estava ali, todos os dias, na porta do templo, pedindo esmola. Agora, irmão, por que eu disse que a situação desse homem é semelhante à vida de muitos de nós? Sim, porque aquele homem era um homem deficiente, mas a sua principal deficiência não era deficiência física, era deficiência espiritual. Esse homem tinha essa deficiência, e muitos de nós estamos com deficiência espiritual. Mas mesmo estando com a deficiência espiritual, irmãos, obviamente que ela vai se manifestar também no âmbito físico. E no que a deficiência espiritual daquele homem se manifestava no âmbito físico, ele ia para o templo apenas para ficar na porta, preocupado com o seu suprimento material, preocupado apenas com o suprimento do seu corpo, com o ganha-pão, com o ganhar dinheiro, com as coisas do corpo, com as coisas do mundo. A deficiência espiritual, irmão, se você está com essa deficiência espiritual, se essa noite essa palavra ela se encaixa com a tua situação espiritual, o que está acontecendo com você? Você está espiritualmente deficiente. Por quê? Porque não tem exercido suas atividades normalmente para com Deus. E essa deficiência espiritual em você, ela tem tornado você também deficiente físico na obra do Senhor, de modo que você, ao ir para o lugar de culto, não se preocupa ou não sente o desejo ou a vontade de fato de entrar no ambiente de culto. Você vai para o lugar do culto apenas por conveniência própria. Era a situação daquele homem. A porta formosa era a porta de maior acesso, aonde mais entrava, onde mais tinha fluxo de pessoas. E por ser um lugar onde mais tinha um fluxo de pessoas, era o lugar onde aquele paralítico queria ficar. Por quê? Porque era conveniente para ele. Ele não tinha interesse nenhum em entrar no templo, ele não tinha interesse nenhum em buscar a Deus, em orar, em se humilhar diante do Senhor, em estar servindo a Deus. Aquele homem tinha apenas interesses pessoais. E assim, amado irmão, vá olhando se você está com esse sintoma. Assim é o crente que está frio espiritualmente, necessitado de um avivamento pessoal, e que está com deficiências gravíssimas espirituais. Sim. Por exemplo, o que é que você vem fazer no culto? Você vem para o culto de fato para entrar num ambiente de culto, ou você vem para o culto apenas para ficar simbolicamente na porta do templo? Sim, na porta do templo. Porque não é pelo fato de porque entramos dentro do prédio do templo
para estar aqui num ambiente de culto, que significa que nós estamos também no culto. Porque o culto, irmão, ele não se resume no ambiente externo que nós estamos. O culto, ele é algo profundo dentro do meu coração. O culto, ele é algo, irmão, que entra no íntimo do meu ser, no íntimo do meu coração. Para que eu possa estar cultuando a Deus, não basta apenas eu estar na porta do templo. Para que eu esteja cultuando a Deus, não basta apenas eu vir entrar e me sentar na cadeira. Para que eu de fato esteja cultuando a Deus, irmão, é preciso que o meu coração entre no ambiente do culto. É necessário que de fato eu volte a minha atenção para os louvores, que eu volte a minha atenção para as orações, que eu volte a minha atenção para as ministrações, que eu volte o meu coração, que eu aplique o meu coração de fato, irmão, ao que está sendo realizado, que eu aplique o meu coração de fato ao que está sendo feito. Então nós vimos, irmão, a deficiência de muitos, porque muitos de nós, irmãos, muitas vezes saímos de nossa casa para ir para o culto, não para cultuar a Deus, mas apenas porque estamos cansados de estar em casa. Alguns de nós, às vezes, irmãos, saímos de nossa casa para ir para o culto, não porque queremos cultuar, mas porque algumas vezes queremos exibir uma roupa nova, um calçado novo. Vamos para o lugar do culto, não para cultuar a Deus, mas porque alguns querem ir para paquerar. O jovem quer ir para flertar com o outro, para paquerar com o outro, e não para buscar a Deus. Então, muitas pessoas, irmãos, estão saindo de suas casas para ir para o lugar do culto, sim, mas pelas motivações erradas. E isso prova uma grande deficiência espiritual na vida pessoal de alguns cristãos. E o Brasil está repleto de pessoas assim. Isso se reflete em quê? No momento em que nós precisamos colocar um atrativo no culto, eu digo um atrativo do tipo heresia, porque se você traz de fato um homem de Deus que prega a verdade, isso é muito proveitoso para a igreja. Mas eu digo um atrativo tipo heresia, tipo, não, vamos colocar um atrativo, um show gospel, não, vamos colocar um atrativo para atrair as pessoas para o culto, uma campanha. E esses atrativos, as pessoas estão indo para o culto, mas não é para cultuar a Deus, não é para se lançar em adoração ao Senhor, não é para aprender a palavra, não é para derramar sua alma em oração, em clamor, em adoração, não, mas estão indo porque lhe é conveniente, porque a campanha trouxe uma proposta de que ele vai ter vitória na vida dele. E isso, as pessoas que estão indo para o culto por essa motivação, irmão, eles estão paralíticos da porta formosa. Eles são deficientes espirituais. Só que, claro, o intuito dessa palavra não é xingar ninguém. O intuito dessa palavra não é insultar ninguém. O intuito dessa palavra é levar você ao seu entendimento, a situação que você está vivendo sem que você saiba, para que você venha despertar e buscar mudar essa situação, buscar mudar essa circunstância. Porque muitos irmãos, os paralíticos das portas formosas, atualmente, eles vão ao lugar do culto porque eles acham que vão para ali, porque ali Deus vai resolver alguma coisa na vida dele. Eles acham que vão para a igreja, ou que vão para o culto, porque ali Deus vai mudar alguma coisa na vida deles, Deus vai dar uma vitória na vida. Talvez o casamento não está bom, aí ele vai para o lugar do culto achando que Deus vai restaurar o casamento. Às vezes as finanças não estão boas, ele vai para o lugar do culto achando que Deus vai restaurar as finanças dele, enfim. E então, quando a coisa fica meio complicada para ele, ele vai para o culto, ou para o lugar do culto, sim, apenas por conveniência própria, por interesses pessoais, de que coisas materiais, pessoais, terrenas, sejam resolvidas em suas vidas, mas nunca é o desejo realmente de buscar a Deus.
Poxa vida, meu irmão, aquele homem estava no único lugar naquela época onde Deus disse que habitaria o seu nome. Deus disse que habitaria ali. Deus prometeu a Salomão: nesse lugar estará o meu nome. Deus disse: eu ouvirei as orações feitas nesse lugar. Quando Israel foi dispersa, que orar voltada para esse lugar, eu ouvirei. Se o meu povo vier a esse lugar e orar, eu ouvirei. O único lugar que Deus disse que o nome dele estava, e que ele disse que ouviria as orações, irmão. E o camarada está lá cheio de problema, doente, enfermo, pobre, necessitado. Ele, ao invés de estar preocupado em buscar Deus, está preocupado apenas em resolver seu problema. Meu irmão, vou lhe dizer, se aquele paralítico atentasse para o lugar onde ele estava, eu não estou querendo mistificar não, irmão, porque hoje a gente sabe que templo não existe mais, né? Você já sabe disso. Isso aqui é só um prédio, isso aqui não é santo, tá? Isso aqui não é o altar, isso aqui é uma plataforma, isso aqui não é a casa de Deus, isso aqui é só um prédio, um lugar onde a gente congrega, entendeu? Então não existe mais essa linguagem, isso é tudo linguagem da antiga aliança. Agora, se aquele homem atentasse: meu Deus, eu estou no templo, eu estou no lugar, o único lugar da terra que o Senhor disse que ia colocar o seu nome, eu estou no único lugar da terra que o Senhor disse que ia ouvir minhas orações. Eu estou lá preocupado se eu sou paralítico, eu estou lá preocupado se eu sou pobre, se eu estou passando necessidade. Eu estou no templo, eu vou buscar a Deus. Eu não estou preocupado se lá em casa está passando luta, dificuldade. Eu estou no templo, eu vou adorar a Deus. Opa, peraí, que naquele tempo tinha os levitas, né? Essa linguagem hoje a gente não usa mais. Opa, peraí, para aí, os levitas estão tocando, bora ouvir, bora adorar. E largava tudo e ia adorar. Opa, peraí, o sacerdote vai ministrar a palavra, o sacerdote vai ler a palavra, vai ministrar. Opa, peraí, para tudo, vamos ouvir a palavra. Mas aquele homem, irmão, não tinha nenhum despertamento para isso. Por quê? Porque aquele homem estava totalmente deficiente, espiritualmente falando. E aquele homem precisava de fato despertar e acordar para as coisas do alto. Agora, qual era o grande problema daquele homem? Preste bem atenção. O grande problema daquele homem, irmão, era falta de orientação. O grande problema daquele homem era falta de instrução. Só isso. Porque todo mundo que passava ali, ao invés do pessoal chamar o cara para ir orar, não, o pessoal ficava dando esmola para ele. Mas no dia que Pedro e João foram entrando lá, que o paralítico pediu mais uma esmola, a mais uma, João e Pedro para ele era mais um. E a esmola que ele recebeu de João e Pedro era mais uma também. E ajudar ali num bocado de pão naquele dia, no outro dia ele ia estar lá de novo pedindo esmola. Mas no dia que Pedro e João foram entrando, que ele pediu esmola, o texto diz que Pedro e João pararam, olharam para ele, e o paralítico olhou para eles também, e o Pedro disse assim: olha, eu não tenho um dinheiro, eu não tenho bem, eu não tenho um recurso para lhe ajudar, mas eu tenho algo melhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus que pode tirar você desta frieza espiritual que você está vivendo. Ele disse: eu tenho algo melhor, eu tenho uma palavra da parte de Deus que pode resgatar você dessa mornidão espiritual que você está vivendo. Aí quando Pedro começou a ministrar para ele, começou a mostrar para aquele paralítico que a presença de Deus na vida dele era mais importante do que o dinheiro, que a doutrina, a palavra de Deus, que o nome de Jesus Cristo para ele era mais importante do que o recurso que ele estava procurando, que a glória de Deus na vida dele era mais importante que qualquer coisa nessa terra, meu irmão. A Bíblia diz que o que? Pedro disse: então agora, meu amado, que você já sabe, que você entendeu, que eu te exortei, que eu te orientei, agora levanta e anda. É isso, irmão, que está faltando com alguns de nós. É isso que está faltando com alguns de nós, amado. Então Deus nos trouxe aqui essa noite, não que eu seja um apóstolo, longe disso, né? E muito menos um profeta. Mas Deus nos colocou aqui essa noite, meu irmão, do mesmo jeito como Ele usou Pedro naquele dia.
Deus me colocou aqui essa noite para dizer: você paralítico da Porta Formosa, você meu irmão que está frio, que está apagado, que está seco da presença de Deus, Deus me trouxe aqui essa noite para lhe dizer essa palavra em nome de Jesus Cristo, meu irmão. As coisas que Deus tem para te dar no âmbito espiritual são muito mais gloriosas e maior que qualquer coisa material que você possa receber. Então levanta e anda em nome de Jesus. Estou exagerando com a garganta, viu? Negócio querendo desmantelar aqui dentro, está repreendido. Então, você está recebendo a instrução. Foi o que Pedro falou para ele: meu amigo, você, né, estou aqui, eu estou conjecturando o texto, né? Pedro teve um diálogo com ele ali. O texto aqui, esse texto não traz uma doutrina, ele traz um exemplo de uma cura. Eu estou usando o texto que traz um exemplo de uma cura, né? Para poder aplicar aqui nessa exortação para despertamento para vocês, para nós todos. Então Deus está nos dando a instrução aqui, amado. Deus está dizendo para ti: escuta o que é que Deus está falando essa noite pela revelação do Espírito Santo. Tu está aí cheio de problema, está aí cheio de luta, está aí cheio de dificuldade, é no casamento, na família, na saúde, nas finanças, e o teu propósito de vir ao culto, meu irmão, apenas para Deus resolver isso. Meu irmão, Deus quer fazer muito mais na tua vida. Deus quer te encher com o Espírito Santo, Deus quer te encher com poder, Deus quer te encher com autoridade, Deus quer te encher com unção, meu irmão. Deus quer te dar dons espirituais, Deus quer renovar a tua fé, Deus quer colocar de novo no teu coração a alegria pela volta de Cristo. Deus quer te encher da esperança da glória eterna. Ele quer fazer isso. Aí agora o que é que faltava? Levanta e anda. Ou seja, sai dessa situação. Você para de ir para os cultos interessado em resolver problema pessoal. Para de estar, vai jejuar, vai evangelizar muito, vai fazer muito isso ou aquilo, interessado com propósitos egoístas. Deus não vai lhe ouvir, Deus não vai lhe atender. Passe a fazer tudo isso, jejuar, evangelizar, trabalhar muito, mas para se humilhar na presença de Deus como servo. Levanta e anda, meu irmão. Sai dessa situação, sai desse estado. Aí, ou seja, levantar e andar o quê? Você tem que mudar a situação que você está. Você tem que mudar as intenções que você tem. Levantar e andar é o quê? Para de se esforçar tanto pelas coisas terrenas como o paralítico, e se esforça mais pelas coisas do alto. Levanta e anda. Às vezes a gente olha para alguém, um exemplo aqui, o Auricélio, né? Um exemplo alegórico, lógico, né? Vamos dizer que o Auricélio está morto espiritualmente, está repreendendo Jesus, não ora, não busca a Deus, não lê Bíblia, não tem prazer nas coisas de Deus, mas a gente vê o Auricélio naquele corre para aqui, para lá, faz isso, faz aquilo, para cá, para o outro. Rapaz, o Auricélio está vivo, não para ali da Porta Formosa, até longe dele, nada, meu irmão. Ele pode estar agitado de um lado para o outro, fazendo muita coisa, trabalhando, correndo, resolvendo para aqui, para lá. Se ele estiver espiritualmente travado, meu irmão, ele está pior do que o paralítico da Porta Formosa. Precisa levantar e andar, meu irmão, é no âmbito espiritual. Mas ele precisou de orientação, e Deus está dando para nós essas 2 semanas. Eu espero que alguma coisa esteja mudando aí na vida de vocês. Espero que essas palavras não estejam sendo jogadas. Então, quando ele disse: levanta e anda em nome de Jesus Cristo, foi o que ele fez em seguida. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora, uma coisa, irmão, que eu entendo aqui nesse texto, é que para algum paralítico da Porta Formosa, no caso aqui, os paralíticos espiritual que a gente está colocando na mensagem hoje, levantar e voltar a andar espiritualmente, precisa de uma mão para ajudar.
Pedro levou a orientação, levou a exortação, disse que ele tinha que mudar, sair daquela situação, levantar e andar. Não era para ele estar ali na porta do templo, era para ele estar lá dentro do templo. Ou seja, não era para ele estar no ambiente do culto disperso, era para ele estar envolvido com o culto. Mas aí Pedro estendeu a mão e ajudou. E aí, meu irmão, aí agora entra o nosso trabalho, um trabalho que vai competir a nós também, de ajudar os nossos irmãos que estão frios, que estão paralíticos, a levantar e voltar a andar, estender a mão para eles. Amém, pessoal? Deixa eu explicar como é isso, né? Você vai, por exemplo, se a mulher que está fria e o marido já levantou, então você vai dar a orientação para ela e vai estender a mão para ela. Levante e ande, minha filha. Ou seja, a tua ajuda, né? E essa ajuda é o quê? Já que é espiritual, minha filha, vamos orar junto aqui nós dois. Esse é o estender a mão. Irmão, eu posso ir lá na tua casa? Passa lá rapidinho lá. Claro que muitas pessoas não têm tempo para receber visita demorada. Irmão, posso passar rapidinho lá 10 minutinhos para a gente fazer uma oração? Pode. Se é com o marido, meu filho, vamos fazer uma oração nós dois aqui agora? Bora. Isso é o levantar e andar. Aliás, isso é o estender a mão para ajudar o paralítico a levantar e andar. Então, se nós apenas dermos a instrução, a direção, mas nós não incentivarmos ou promovermos momentos em que a igreja esteja junto orando, nós também não vamos estar estendendo a mão para os irmãos. Mas se a igreja promove um momento de oração, por exemplo, terça-feira um momento de oração, a igreja está estendendo a mão para ajudar. E aí, outra coisa que nós devemos fazer pessoalmente, os irmãos vizinhos à sua casa, porque muitos irmãos aqui tem um é amigo do outro, um é vizinho do outro, alguma coisa, né? Aí combina lá com o irmão. Você está vendo que o irmão está meio fraco? Aí você já entendeu a palavra? Eu vou lá estender a mão para levantar o irmão, ele está paralítico. Ele diz: irmão, eu queria passar na tua casa lá para a gente fazer uma visita lá bem rapidinho, só uma oração. Aí o irmão vai aceitar, você vai lá e você vai orar com ele, você vai estar estendendo a mão para ele. E isso, irmão, é uma coisa, porque Pedro e João estavam entrando ali naquele momento, e ali eles se deram lugar a Deus para fazer aquela obra. Então, já que nós entramos aqui nesse momento, nós devemos sair daqui também para dar lugar a Deus para fazer essa obra. Há muitos irmãos que querem levantar e andar, mas não estão conseguindo, estão precisando de uma orientação e da nossa mão para ajudar. Certamente aquele paralítico não queria estar ali, mas ele estava ali porque ele já estava acostumado. E às vezes, irmão, as pessoas esfriam tanto, mas tanto, que elas acabam se acostumando. As pessoas param de orar e pronto, não, já se acostumou, parou de orar, pronto, parou. Se acostumou, parou. Aquela vida de oração, e ali ele se acostuma com aquilo. Mesmo sem gostar, mesmo sem estar satisfeito, mas se acostumou. Mesmo jeito do paralítico, não gostava de estar na porta formosa e tal, mas estava lá, se acostumou, estava lá todo dia. E alguns irmãos que pararam de ler a Bíblia, que tinha a vida assídua de leitura bíblica, de estudo bíblico, enfim, de buscar a Deus, irmão, e pararam. Então precisam retomar isso. Precisam retomar. Então isso, irmão, é o levantar e andar, e o estender da mão, a nossa ajuda, que nós podemos fazer isso. E observe que quando Pedro e João disse levanta e anda, ainda assim o paralítico não levantou. O paralítico só levantou quando ele estendeu a mão. Então quando ele estendeu a mão, seus pés e tornozelo logo se firmaram. Verso 8: saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então o que é que vai acontecer? Se nós fizermos a nossa parte, orientar e estender a mão, muitos irmãos vão levantar, saltar e vão sair da porta. E ele fez o quê? Entrou no templo saltando, louvando e adorando a Deus. Que é isso? Muitos irmãos vão voltar a cultuar em espírito e verdade.
Aquele irmão que tem vindo para o culto frio, que não se liga mais na pregação, não se liga mais no louvor, não se liga mais na oração. Sim, ele está aí dormindo, acordado. Ele vai dar um pulo espiritualmente falando, vai dar um salto espiritualmente falando, e vai voltar a se envolver com o culto, vai se ligar com as louvores, com o louvor, e vai voltar a adorar, vai se ligar no momento da oração, vai voltar a orar, vai se ligar no momento da palavra, vai voltar a receber e aprender a palavra. Isso é dar um salto. Deu um salto e pôs-se em pé e andou e entrou no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Aí o cara estava há tantos anos no templo e só agora é que ele entra louvando a Deus. Sim, por quê? Porque alguém orientou ele, porque ele percebeu, ele acordou da situação que ele estava vivendo. Quando alguém orientou ele, quando alguém falou com ele, quando alguém estendeu a mão para ele em nome de Jesus, irmão, ele deu-se por conta do estado de paralisia espiritual que ele estava vivendo. E ele realmente viu que não era aquilo que ele queria, estar ali na porta do templo seco, vazio. Ele queria de fato entrar no templo e estar na presença de Deus. Ele se deu conta disso, e quando ele se deu conta, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Então, meus amados, a igreja precisa disso. Como é que está a tua situação? Olha, amados, nós não vamos conseguir nada com orgulho. Hoje eu visitei rapidamente uma solicitação, uma pessoa enferma, doente, ligou para minha esposa, e era um caso grave. E eu gosto de fazer visita com a minha esposa, não faço visita sem ela. Mas, claro, se for na casa de um homem eu vou, né? Se o cara tiver com a esposa dele, enfim, a gente vai. Mas eu prefiro fazer com a minha esposa, porque nunca sabe o que é que vai encontrar lá. Se está só a irmã, como é que está? Então, a visita é com a minha mulher. Mas tem coisa urgente, né? Que ela vai falar com a minha esposa, chorando mesmo lá, então, não vou, então eu vou. Aí fui. E quando cheguei lá, fui lá orar por aquela vida. E em seguida eu fui falar para aquelas pessoas da igreja, e fui dizer para elas: olha, é preciso que haja humildade para reconhecer que vocês estão frias, que vocês perderam o desejo pelo culto, pela obra, pela presença de Deus. E vocês não podem ficar dizendo que está tudo bem. Não está, vocês estão frios. Mas pastor, é verdade. Amém. Então, não é apenas uma oração ali que vai resolver aquela situação. E eu falei para elas: olha, Deus, irmãos, Ele ama tanto a gente, e quando Ele vê a gente nesse estado de frieza, de mornidão, morrendo espiritualmente, ou Ele permite, ou Ele mesmo envia uma tribulação. Para quê? Para acordar, para despertar o crente, para que o crente possa acordar e dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui paralítico na Porta Formosa? O véu do templo foi rasgado, o caminho foi aberto, Cristo preparou o caminho, eu tenho livre acesso à presença de Deus, eu posso dobrar meu joelho todo dia e entrar no Santo dos Santos, coisa que o sumo sacerdote só fazia uma vez por ano, eu posso fazer todo dia. Eu posso agora espiritualmente entrar aqui, posso não estar vendo, mas ter certeza que eu estou na presença de Deus. Eu estou desperdiçando isso? E aí, irmãos, eu sei que essa situação espiritual que alguns irmãos estão passando, isso, irmão, vai privando você de ter experiências maravilhosas com Deus. Olha aquele paralítico, quantos anos aquele paralítico na Porta Formosa. Agora que ele entrou no templo, meu Deus, como é maravilhoso o lugar de entrar no culto, como é bom entrar no culto, como é bom se envolver com o culto. Tanto é como pulava, igual o crente pentecostal. O irmãozinho aqui era do reteté, e já entrou no templo pulando, saltando, dando glória a Deus. Olha a alegria daquele homem quando ele entra no ambiente do culto. Olha para o estado daquele homem lá fora, frio, apagado, semblante morto,
aquela coisa fria. Você olhava para o cara, já você sentia dor na alma. Meu Deus, olha a frieza do coitado desse irmão. Olha a cara dele, está morto esse aí. E agora entra lá, meu irmão, no templo, o homem está pulando, saltando, louvando a Deus. Você vê de longe o brilho de Deus no rosto dele. Você vê de longe o brilho de Cristo resplandecendo na face daquele irmão. Estava igual Moisés quando desceu do monte. Então, nós precisamos reconhecer essa noite, irmão. Qual a tua situação espiritual? Você é um Pedro e João, que estão indo ao templo orar, realmente entrar no lugar do culto? Ou você está sendo esses dias um paralítico da Porta Formosa, que está à porta do templo todo dia, sendo que podia estar dentro, louvando e adorando a Deus, que está só com vontade de pegar a Bíblia e orar, mas não está entrando no mistério da oração com Deus, está só com vontade de pegar a palavra de Deus e ler, mas não está entrando no mistério da comunhão com Deus através da palavra. Está paralisado? Deus está falando contigo essa noite. Deus está te dizendo: levanta e anda, pega essa Bíblia e vai ler, dobra esse joelho e vai orar, abre essa boca e vai adorar. E ali foi o que houve. Então, o que aconteceu agora? No verso 9: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Olha, irmão, duas coisas importantíssimas que aconteceu aqui, para a gente já ir concluindo a mensagem. Primeira coisa importante que aconteceu: aquele homem, após sair da Porta Formosa, ou seja, do estado de frieza espiritual, e entrar no templo saltando, louvando e adorando a Deus, ou seja, entrar na comunhão com Deus, no mistério com Deus, né? Se envolver com as coisas do alto. O desejo daquele homem de imediato, no verso 11, foi o quê? Apegando-se ele a Pedro e a João. Apegando-se ele ao time do Ceará e do Fortaleza, foi isso? Apegando-se ele à final de partida do futebol. Apegando-se ele, sim, ao racha da quarta-feira, para perder o culto. Não. Apegando-se ele ao WhatsApp, passar o dia inteiro no WhatsApp, foi isso? Apegando-se ele ao Facebook, passar o dia inteiro jogando figura, conversando besteira, perdendo tempo, jogando figura no WhatsApp. Não, meu irmão, apegando-se ele a quem? A Pedro e a João. Que é isso? Que quando nós saímos do estado de paralisia espiritual da Porta Formosa e entramos de fato para o ambiente do culto, nos envolvemos com Deus, nós nos apegamos às coisas de Deus. Enfim, então para você estar ali dentro, para sair, para se envolver com Deus, com as coisas de Deus, com a glória de Deus, é uma luta, é uma batalha, é uma renúncia tremenda. Mas aí quando você percebe que o que Deus tem para te dar espiritualmente, que a comunhão, a glória, a unção, a graça, o poder, as experiências tremendas que Ele tem para te dar, que vai além do que qualquer prazer, do que qualquer esporte, jogo, qualquer outra coisa pode te dar, meu irmão, aí você abre mão e não quer mais nem saber. Aí você faz igual o paralítico: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, aleijado na porta desse templo, agarrado com essas coisas aqui fúteis? Eu vou adorar o Senhor. E aí, meu irmão, aquela alegria no seu coração passa a ser o quê? A alegria do seu coração passa a ser o quê agora? Está apegado, né? Que isso aqui, apegou-se a Pedro e João. Irmão, olha, eu já digo para você, essa caminhada, eu já vi muitas coisas assim, sabe? E muitas coisas, irmão, que a gente julga mesmo pela palavra. A Bíblia diz que a gente julga pela palavra. Entende? Não é julgar para condenar, isso aí só Deus, tá?
Mas julgar entre o certo e o errado, obviamente que nós podemos julgar, é lógico que nós podemos julgar, obviamente. O próprio Paulo fala disso em uma de suas cartas, sobre coisas que estão acontecendo na igreja, e Paulo diz: nenhum de vocês tem capacidade de julgar essa situação, né? Por exemplo, uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa veio para a igreja, né? Aí entrega a vida para Jesus. Eu entrego minha vida para Jesus. Aí, meu irmão, naquela semana, vamos dizer naquela semana, naqueles 15 dias, naquele mês, você não vê mais aquela pessoa, você não vê a pessoa no culto. Se a pessoa vai para o culto, você não vê a pessoa querendo, interessado com a palavra. Pessoa em casa não lê Bíblia, pessoa em casa não ora. Mas como é que o cara entregou a vida para Jesus, se ele está vivendo um momento de mais fogo que o crente tem quando se converte? Mas o cara entregou a vida para Jesus hoje, não está com fome de ler Bíblia, não está com fome de orar, não está com fome de ir para o culto, não está com fome de fazer a obra de Deus. Mas que conversão foi essa? Conversão foi essa? Ele pode até ter vindo um entendimento da palavra, mas ele ainda está lá na Porta Formosa. Ele precisa se levantar e andar. Então, amado, deixa eu dizer para você uma coisa. Então, um dos primeiros sinais de que nós saímos da Porta Formosa, você já entendeu o que é isso, e entramos no templo adorando e louvando a Deus, é a alegria que nós sentimos em estar nos evangelismos, em estar presente nos cultos, em ler a Bíblia, em orar, em se envolver com as coisas de Deus. Esse é o primeiro sinal, amém? A gente tem prazer, o evangelismo não é mais um peso, é uma alegria. Ir para o culto não é mais um peso, é uma alegria. Orar, ler Bíblia não é mais um peso, é uma alegria. Tudo, as coisas de Deus passam a ser um prazer. Em seguida, né, você faz com prazer, com aquele gozo, com aquela alegria, saltando realmente e pulando igual o palácio da Porta Formosa. Aí depois, segunda coisa, o teu desejo é de se apegar a pessoas de Deus. Apegou-se a Pedro e João. Não tem como você ter saído da Porta Formosa e continuar com as amizadezinhas lá do mundo. Não tem como. Não tem como você sair da Porta Formosa e sentir aquela alegria pelas coisas de Deus e continuar envolvido com aquelas amizades, com aquelas moças, aqueles rapazes, meu irmão, que só fala de coisa que não é conveniente, só fala do mundo. Se não fala em moralidade, porcaria, só fala do mundo. Isso não sabe, não é sintoma, não é reação de quem saiu da Porta Formosa. Se você saiu da Porta Formosa, se Deus te tirar da Porta Formosa esta noite com essa palavra, que essa palavra seja uma mão te puxando, então o teu prazer vai ser se apegar a coisas de Deus, vai ser desejo de estar junto com pessoas de Deus, trabalhando com pessoas. Apegou-se a Pedro e João. Vai se apegar a pessoas de Deus, vai ter que querer estar perto de gente que fala Bíblia, que ensina Bíblia, que quando abre a boca é para falar de Bíblia. E a outra coisa é que isso vai tornar-se um grande testemunho para as pessoas que te conhecem. Ele diz aqui no verso 11, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi isso. O povo ficou maravilhado, atônito. Correram todo mundo lá para junto. Por quê, irmão? Porque quando um crente, um homem e uma mulher, resolve sair da paralisia da Porta Formosa e de fato entrar na presença de Deus, sair do mundão, das curtições do mundo, se envolver de fato com as coisas de Deus, irmão, isso atrai a atenção de pessoas. Isso atrai a atenção das pessoas, amém, pessoal? Atrai, inevitavelmente atrai. O povo correu atônito, rapaz, olha aí o paralítico aí. O povo vai correr atônito e vai dizer, olha aí a paralítica da Porta Formosa, agora é uma mulher de Deus. Olha o paralítico da Porta Formosa, e olha o irmão ali que era fraco, aquela coisa, olha aí, agora é um homem de Deus. Olha com que ele anda, Pedro e João.
Isso vai dar testemunho. Dá testemunho para a tua casa, para a tua família, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais. Não vai nem precisar você dizer: filho, o papai é homem de Deus. Não vai precisar você dizer. O seu filho vai ver que você é homem de Deus. Não vai precisar você dizer para a sua filha: filha, mamãe é mulher de Deus. Não vai precisar dizer. Ela vai ver que você é mulher de Deus. E talvez não vai precisar nem você tentar lutar para trazer teus familiares ou vizinho ou amigo para o culto. Eles mesmo vão querer vir com você. Então, meu amado, quem está entendendo a palavra, diga amém. E você está aí sentado, você está na porta formosa ou já está dentro do culto? Ou será que ainda tem gente aí ouvindo? Será que tem alguém ainda na porta formosa nessa hora? Que está num ambiente de culto, ou talvez aí ouvindo em casa, ouvindo aí pelo YouTube, mas ainda está aí paralisado. Levanta e anda, meu irmão, em nome de Jesus. Deus quer te tirar dessa situação. Deus quer te dar o maior reavivamento que Ele já te deu uma vez na vida. Eu já tive experiências tremendas com Deus, tremendas, que quando eu conto essas experiências, eu me renovo. E quando converso com alguns irmãos assim sentados, falando para eles, os irmãos ficam maravilhados. Mas eu sei que Deus tem experiências ainda maiores para me dar. Mas eu não posso ficar na porta formosa. Eu tenho que estar dentro do templo, louvando e adorando o Senhor. E do mesmo jeito é com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Irmão, você acha que apóstolo Paulo diz em Atos, eu estava orando no templo, o meu espírito foi arrebatado para fora de mim, de repente eu ouvi aquele que falava comigo. Será que Deus deu aquilo para Paulo? Será que ele não pode dar mais para ninguém? Daniel, à margem do rio Ulai, ele disse: vi um ser, que o rosto dele era como um relâmpago, a voz dele como um barulho de muitas águas, e ele voou rapidamente para se aproximar de mim, e as minhas forças se esgotaram, e eu caí sobre os meus pés tremendo. Ele disse: não tenha medo, Daniel, homem muito desejado, eu vim lá do céu, mandado por Deus, para te trazer essa resposta. Será que essas experiências foram só para esses homens? O anjo, que fica maravilhado, meu Deus, o anjo Gabriel apareceu lá para Daniel, centenas de anos depois está lá o anjo Gabriel falando com Maria. Será que ele não pode vir hoje de novo aqui? Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, passou 40 dias com o discípulo, depois ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai. Mas mesmo depois disso, ele falou com Ananias. Ananias, o Paulo estava na rua chamada direita, vai lá, Ananias, põe a mão sobre ele. Depois disso, Jesus falou com Paulo, falou com Pedro, falou com muitos outros homens que tiveram experiências profundas com Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, mesmo que você não veja visivelmente a voz do Senhor, mas você vai contemplar em seu espírito a glória dele. Você vai contemplar em seu espírito a presença e a glória dele. Isso eu sei que ele vai dar. Isso eu não tenho dúvida que ele vai dar. Agora a gente precisa levantar. Quem está disposto a levantar e andar, diga amém. Então meu irmão, em nome de Jesus, volta para casa hoje, faz uma oração, pega a tua Bíblia, vai ler, vai buscar o Senhor, se envolve com a obra, se envolve com os trabalhos da igreja, meu irmão, arregaça as mangas, porque a gente não aviva, irmão, não busca avivamento, não é só lendo Bíblia e orando não, isso é fundamental, lógico, né? Mas a gente se aviva também indo para os cultos, indo para os evangelistas, trabalhando na obra, irmão, se aviva muito a vida da gente. Então levanta, em nome de Jesus, e vamos entrar no âmbito que Deus quer que a gente esteja, para poder abençoar nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.